Vivemos há uns largos anos uma crise habitacional, ainda mais relevante se olharmos para a realidade dos grandes centros urbanos. Há uma significativa parte da população, nomeadamente os jovens, simplesmente sem acesso à aquisição ou arrendamento de uma casa sua por falta de poder de compra face aos preços da oferta. A meio de fevereiro reuniu-se então o Conselho de Ministros, aprovando um pacote de cerca de 40 medidas, manifestadas através de um PowerPoint sem detalhe nenhum, apresentado numa conferência de imprensa. Um pacote que é, na minha opinião, um gigantesco fracasso, falhando-nos a nós portugueses a vários níveis. Ora, é inegável a existência de problemas estruturais a ser resolvidos na habitação e precisamos a 100% de trabalhar no sentido do confronto desta crise com urgência. Como li algures, no entanto, garantidamente não é expropriando, tabelando, proibindo e atropelando a iniciativa privada. Assisti à tal conferência em direto, formei uma primeira opinião, li depois as perspectivas de outros especialistas, e não só, e decidi condensar neste vídeo as medidas mais relevantes, acompanhadas do meu ponto de vista sobre elas. Apesar de hoje me focar essencialmente nas não tão boas, não quer dizer que não tenha havido nada com algum potencial de ser explorado em mais detalhe, mas fica para uma próxima ocasião. Devo alertar-vos novamente para o facto disto ser uma opinião pessoal, não sou dono de nenhuma verdade, tenho obviamente perspectivas informadas, mas gostava imenso de saber as vossas também e há muito espaço para isso nos comentários. Para além disso, é um tema bastante político, portanto, obviamente não digo que consiga isentar-me de transparecer algum tipo de inclinação. Feitos estes disclaimers, vamos a isso. Há 5 pilares-chave deste conjunto de medidas. Aumentar a oferta de imóveis para fins de habitação, simplificar o licenciamento, assegurar mais casas no mercado de arrendamento, combater a especulação e apoiar as famílias no arrendamento e no crédito de habitação. Comecemos então. Terrenos classificados ou imóveis licenciados para comércio ou serviços podem ser usados para a construção de ou reconvertidos para habitação sem alteração de plano de ordenamento do território ou licença de utilização. Quando ouvi isto pela primeira vez pensei, uau, isto é inovador e potencialmente útil. Imaginemos um prédio com 2 lojas no resto do chão e 4 andares por cima, esquerdo e direito. Todas estas frações têm licenças de utilização para um determinado uso. Os apartamentos de habitação, as lojas de comércio ou serviços. As licenças, em particular de habitação, são da responsabilidade da Câmara Municipal e são emitidas quando se verifica a reunião de um conjunto de condições no imóvel, tornando a habitabilidade possível. Ora, um metro quadrado de uma loja tem geralmente um preço muito inferior ao metro quadrado de um apartamento. Há 2 principais razões para isto: a infraestrutura em falta num comparativamente ao outro e a morosidade do processo de alteração desta licença junto da Câmara. Então refleti, se muita da oferta de escritórios e comércio existente nas grandes cidades acabar por se mutar para a habitação, vai garantidamente existir um efeito nos valores de mercado. Só que há alguns pormenores a considerar. Primeiro, a alteração do fim deve sempre implicar a garantia das tais condições que falei, significando muitas vezes obras nas partes comuns dos prédios, a somar às do interior, mantendo-se então a necessidade da aprovação do condomínio para avançar com o processo. Segundo, como vimos recentemente com o episódio das cheias um pouco por todo o lado, é arriscado aumentar a população residente em frações com acesso direto ao exterior. Terceiro, muitas vezes demora mais e custa mais este processo de reabilitação face à nova construção. De modo que, com um bocadinho mais de ponderação e no seguimento da leitura de algumas opiniões, parece-me algo difícil de implementar. O Estado disponibilizará terrenos ou edifícios para cooperativas ou o setor privado fazerem habitações a custos acessíveis, referindo 2 concursos dedicados à construção modular que encurta significativamente os prazos de construção e aumenta a eficiência energética. Nos últimos anos, é inegável a existência de melhorias substanciais naquela que é a qualidade de construção das casas modulares e tem, de facto, a enorme vantagem da diminuição do tempo necessário para estarem prontas. Permite-nos, então, atacar o problema no imediato. Contudo, julgo ser uma situação a interpretar como transitória, entre outros, para não descurarmos a essência do que significam as cidades. Os projetos de arquitetura e de especialidades deixam de estar sujeitos a licenciamento municipal, passando a haver um termo de responsabilidade dos projetistas, ficando o licenciamento municipal limitado às exigências urbanísticas. De todas as medidas apresentadas, se houve uma em particular que me tenha feito cair o queixo, foi esta. O processo de licenciamento, ou seja, a aprovação camarária do projeto de arquitetura de um imóvel e do projeto das especialidades, o saneamento, a eletricidade e por aí fora,
é um gigante responsável, a meu ver, pela dificuldade da oferta em acompanhar a procura. Não pela sua existência em si, mas pela ineficiência e consequente morosidade de desincentivar um investimento de qualquer privado num segmento habitacional pouco rentável. Há algo sucedido porque, naturalmente, tempo é dinheiro e exige um acrescento significativo de tempo por parte desta incerteza. Uma coisa tão aparentemente simples como o desenvolvimento de uma moradia pode durar, em Lisboa, 6 a 18 meses no licenciamento. O mais chocante é não existir um processo uniforme para este fim comum a todos os municípios. Quero fazer em Loures, tem umas especificidades. No Porto, há outras. Em Setúbal, diferentes também. Portanto, aparentemente, excelente plano este. Mas comecei a questionar-me. Como é que qualquer coisa deste género vai funcionar? Vamos demitir o Estado da sua responsabilidade de fiscalização do cumprimento das normas urbanísticas, impondo a total responsabilidade nos projetistas? Esperamos declaro solenemente que esta obra não vai ruir nos próximos tempos? Torna-se um pensamento assustador porque dá aso a duas prováveis situações. Por um lado, embora sem dúvida tenhamos profissionais muito bons, honestos, competentes e íntegros em todas as profissões, quantos se vão deixar corromper? Ou seja, que vão ver a sua concorrência a fazê-lo e não querem ficar para trás, ou que vão começar a usar a sua agilidade legal como selling point dos seus serviços? Vai haver um forte enquadramento penal, mas não deixa de ser um dissuasor, não impede ninguém. Do outro lado, quantos não vão querer avançar com nada, projetistas ou promotores, por medo da responsabilidade inerente ao avanço dos seus projetos? Nenhum promotor sério vai querer usufruir de uma aprovação tácita pela enormidade de represálias que um só parecer em falta poderá eventualmente gerar. Conclusão, fica tudo na mesma. O Estado propõe-se arrendar todas as casas disponíveis por preços normais durante 5 anos, desde que possa subarrendar. Resta saber o que são considerados preços normais pelo Estado. Relativamente a contratos já existentes ou que vão sendo estabelecidos entre senhorios e inquilinos, em todos os pedidos de despejo com entrada no Balcão Nacional de Arrendamento, após 3 meses de incumprimento, o Estado passa a substituir-se ao inquilino no pagamento e ao senhorio na cobrança da dívida, verificando se há uma causa socialmente atendível e resolvendo-a, ou despejando-o. Traduzido por miúdos, está assumido o mau funcionamento da justiça e a solução é sobrecarregar a autoridade tributária, uma das únicas instituições minimamente eficientes do país. Isentar o pagamento de imposto de mais-valias a quem venda ao Estado, incluindo municípios, incentivando quem tem casas que não pretende usar a vender, para de seguida serem colocadas em arrendamento acessível. Mais uma vez, resta saber a que valores tenciona comprar. Uma borla fiscal no máximo até 25% do lucro em troca de um desconto de 50% do valor de mercado na compra? Para além disso, por que comprar casas quando há tanto património público livre? A cereja no topo do bolo. Quais são os encargos desta iniciativa face à construção de fogos novos? Certamente incomparáveis os números. Outro ponto a considerar é, mesmo se esta compra for feita a preço de mercado, agora eu vou estar em concorrência com o Estado na aquisição de uma casa. Vou ter de pagar um premium para cobrir o benefício fiscal que o vendedor pouparia. No que diz respeito ao alojamento local, as atuais licenças serão reavaliadas em 2030 e posteriormente haverá reavaliações periódicas. Serão proibidas as emissões de novas licenças com exceção do alojamento rural nos concelhos do interior, onde não há pressão urbanística e onde podem contribuir para a dinamização económica do território. Os proprietários que transfiram fogos do alojamento local para arrendamento habitacional até final de 2024 terão uma taxa zero no IRS até 2030 e, por fim, será criada uma contribuição extraordinária aos alojamentos locais para financiar políticas de habitação. Todos os investidores que confiaram numa ótica de longo prazo neste regime criado à data para resolver um problema muito significativo, o facto de grande parte dos centros urbanos estarem devolutos e a cair de podres, vão agora sofrer as consequências da sua fé. Investidores estes, alguns institucionais, claro, os fundos que só querem saber dos números, mas de igual modo, muitas empresas familiares e pequenos aforradores. É irónico imputar culpas de uma crise habitacional a vistos gold e a 108 mil unidades de alojamento, representativas de 2% do parque residencial do país, ou cerca de 5% em Lisboa e 5% no Porto. Mais do que irónico, é, a meu ver, inconcebível castigar os responsáveis por uma requalificação em massa, sobretudo dos centros históricos das grandes cidades, com impostos extraordinários e potenciais perdas de licenças. Li algures e concordo que o turismo em geral vai piorar no médio prazo por causa dos preços mais elevados para as pernoitas em benefício da hotelaria tradicional,
por existir uma menor concorrência. A despeito disso, a isenção de IRS não me parece mal porque dá uma opção aos proprietários. Se já estavam inclinados a ser parte da solução por vontade própria, a aliviar o grau de atividade que dedicavam ao seu investimento, contudo sentiam uma desmotivação face aos 28% de imposto, agora já não existe essa barreira. Mas aqui está o cerne da questão. Há diferentes tipos de investimento para diferentes tipos de investidores. O alojamento local pode eventualmente gerar uma maior rentabilidade do que um investimento em arrendamento tradicional. Este extra existe devido à realidade de estarmos naturalmente mais envolvidos. Não estamos apenas a alocar o nosso capital e a recolher as rendas de vez em quando. Estamos a falar de uma operação laboral, literalmente. Quando invisto em AL, claro, posso delegar todas as minhas funções para terceiros, abdicando de rentabilidade, já me aproximando dos números no arrendamento tradicional. Mas eu estou a ser recompensado pela mais-valia que estou a criar. Na prestação de uma experiência de alojamento, a vários hóspedes, de ter cuidado com a manutenção tão periódica do meu imóvel quanto a rotação de pessoas nele. Enfim, culpar esta iniciativa é de facto uma narrativa simples de acreditar e seguir sem grande esforço intelectual, relacionando, apesar de incorretamente, turistas com dinheiro ou estrangeiros com a nossa incapacidade de adquirir ou arrendar habitações condignas. Isenção do pagamento de IMT na aquisição de casas para arrendamento acessível. O IMT, ou Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis, representa uma quantia minimamente relevante. Na minha compra de 290 mil euros, por exemplo, foram cerca de 11 mil euros. Estamos a falar de um T2 que no mercado tradicional seria arrendado por 1.500 euros, no arrendamento acessível por 800. Ou seja, mesmo já contabilizando com o benefício fiscal em sede de IRS, em 40 meses deixa de valer a pena a segunda modalidade. Passa a haver uma total isenção de IRS sobre os rendimentos prediais no arrendamento acessível. Só não percebo a razão desta alteração não ser a única e transversal a todo o mercado. Talvez não uma isenção total, mas uma redução para uma taxa única de 10% de IRS sobre os rendimentos prediais, para incentivar não só a colocação das casas no mercado, como também o registro dos contratos não declarados às finanças atualmente. Introduz-se um regime de arrendamento coercivo das casas de volutas, talvez a mais controversa de todas. O significado disto é o Estado impõe-se como entidade exploradora do arrendamento de qualquer propriedade de voluta, disponibilizando-a por preços justos, agindo apenas como intermediário e dando a totalidade do rendimento ao respectivo proprietário. Levando-nos à questão, o que é uma casa de voluta? Segundo um artigo de um decreto-lei de 2006, onde se estabeleceu a definição de fração de voluta para efeitos de aplicação da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, considera-se de voluto o imóvel que, durante um ano, se encontra desocupado, sendo indícios de desocupação a inexistência de contratos em vigor com empresas de telecomunicações, de fornecimento de água, gás e eletricidade e a inexistência de faturação relativa aos correspondentes consumos. No próprio dia, isto foi um escândalo, toda a gente a dizer ser inconstitucional. Entretanto, no documento disponibilizado para consulta pública, clarifica-se não ser aplicável a casas de férias, casas de imigrantes ou de pessoas deslocadas, ou casas de quem esteja em lares e estabelecimentos do género. Seja como for, levantam-se logo alguns problemas. O primeiro sendo a simples realidade da casa ter dono e ser da sua responsabilidade de fazer com ela o que bem lhe entender. Da mesma maneira que um agricultor pode ter vacas e não vender o leite, apesar do direito à alimentação. Depois, mesmo a ser aplicado, o dito arrendamento a preço justo terá em consideração que conceito de justiça? Mais outra, é garantido o pagamento da renda, certo, mas e da propriedade ser devolvida nas condições iniciais? Acima de tudo isto, onde andam os meios para ser feita esta gestão toda? Melhoram-se os incentivos fiscais para todo o arrendamento, baixando a taxa de 28% para 25%. Fazendo umas contas rápidas, se arrendarmos um imóvel por 1.000 euros por mês, são 12.000 euros por ano brutos, 8.640 euros depois de impostos. Com esta mudança, ganhamos a módica quantia de 360 euros anuais. Fim da concessão de novos vistos Gold, sendo renovados os existentes, se tratar de investimentos imobiliários apenas para a habitação própria e permanente, ou se for colocado duradouramente no mercado de arrendamento. Falemos de factos. Este programa representou em 10 anos 0,6% do total das transações imobiliárias. As aquisições feitas no seu âmbito situam-se numa faixa de preços tal que não há propriamente uma concorrência com o Zé Manel. São produtos distintos, com pricings distintos, com públicos-alvo distintos. Aliás, num artigo do Financial Times, refere-se
oficiais do governo reconhecem o programa como não sendo o fator mais proeminente da subida dos preços das casas, mas afirmam levantar questões desconfortáveis e acabar com ele é simbolicamente importante. É bonito dizer-se, vamos acabar com os vistos gold. Por trás disto, no entanto, estamos a transmitir uma outra mensagem a verticais onde somos efetivamente dependentes do investimento direto estrangeiro. Não vos queremos cá. E uma coisa é o Canadá banir a compra de casas por estrangeiros, uma economia gigantesca, sólida, versus nós, com um déficit enorme. Para não falar de já há tempos Lisboa e Porto não serem zonas elegíveis, portanto quem está a ser prejudicado agora são as economias, à partida mais pequenas, com uma grande margem para beneficiarem destes investimentos, nomeadamente as ilhas. Passará a haver um limite do crescimento das rendas em novos contratos, devendo estas resultar da soma da renda praticada com as atualizações anuais e com o valor da subida da inflação fixada pelo Banco Central Europeu. Olhamos para o cenário de um proprietário de um apartamento atualmente arrendado por 400 euros. Termina o contrato, resolve fazer melhorias ao seu imóvel, investindo, seja, 50 mil euros em obra. O próximo contrato vai estar ancorado ao anterior? Como se as circunstâncias do bem são completamente dispares? Determina-se que todas as instituições financeiras que praticam crédito imobiliário têm de oferecer crédito a taxa fixa. Como quem diz, todos os restaurantes a partir de amanhã têm de ter gelado no menu. Se o gelado é péssimo ou caríssimo, não nos interessa. O importante é estar na carta. Faz algum sentido? Não havendo uma taxa de referência, qual é o benefício tangível a sair daqui? Numa entrevista à TVI, o Sr. Primeiro-Ministro disse: só o simples facto de nós transmitirmos esta obrigatoriedade ao mercado vai resultar em ofertas mais competitivas. Só que não, eles podiam já oferecer e a lei da oferta e da procura ditar um preço inferior por causa da concorrência, mas isso não acontece. Alguns bancos não praticarem taxas fixas era por alguma razão, não estavam a ficar de fora por serem burros. O maior motivo para isto é não sermos só nós os consumidores aversos ao risco. As nossas instituições, por extensão, também o são. A realidade é, a taxa fixa é um produto mais arriscado para a banca do que a taxa variável. Cria-se um apoio para créditos até 200 mil euros de famílias tributadas até ao 6º escalão do IRS, bonificando o Estado o juro em 50% do valor acima do máximo a que foi sujeita a família no teste de stress realizado a quando da contratação do mútuo. Tomemos como exemplo a família do João e a família da Maria. Em 2021 compraram ambos uma casa de 150 mil euros. O João com uma taxa variável e a Maria com uma taxa fixa. O primeiro fez a escolha tendo por base a solução mais barata para o imediato. A segunda fê-lo porque queria sentir um maior conforto, não se preocupando com futuras subidas. Como consequência disto, o João pagava em 2021, imaginemos, 350 euros por mês, uma TAEG de 0,9%, a Maria quase 500 euros com 1,7%. Hoje a Maria paga o mesmo, a prestação do João quase duplicou para os 600 euros por causa da subida dos 0,9% para os 4%. Concordo com o conceito de ajudar quem precisa, mas e a Maria que durante um ano esteve a pagar um premium pela segurança? Vamos passar a subsidiar escolhas como as do João, que se podem provar desconfortáveis momentaneamente, razão pela qual são mais baratas? Experimento o sumo deste pacote, na minha perspectiva, qual é o resultado? Nada. Tal como, pelo menos nos últimos 7 anos, não se fez absolutamente nada pela habitação. E se neste tempo todo esse foi o sucedido, agora executar-se-ia tudo como? É utópico. Para além de não estar de todo em linha este discurso com o comportamento no mercado. Mas dá jeito, claro. No seguimento de tantos problemas deste executivo nos últimos tempos, espetam-nos à pressa uma lista de medidas sobre o problema agora na berra, sem fundamentação nenhuma ou quaisquer planos realísticos para a sua concretização, com o intuito, a meu ver, de desviar as atenções de tudo o resto. Não só para isso, como também para servir de posicionamento político para futuros cargos. Do género, a minha legislatura está a acabar e preciso de ter uma escapatória na próxima vez que for concorrer a um cargo público. Tipo, calma, mas eu fiz tudo ao meu alcance. Ou, nós até tentámos, só não avançámos porque não nos deixaram. O problema é, mesmo sem um impacto no âmbito onde seria de prever, já muitos investidores institucionais estão em pânico, já se cria um alarme gigante e, como tal, já há consequências negativas tangíveis. No meio disto tudo, não houve medidas para incentivar a nova construção, nem para a aquisição de habitação por parte dos jovens, nem para o desenvolvimento do parque habitacional num sentido pró-sustentabilidade, nem para a exploração do património público. Enfim, não quero só dizer mal sem apresentar soluções e por isso, muito em breve, farei um vídeo onde incluo potenciais pontos a adotar. Algo que, na verdade, já fiz há uns meses atrás, através deste vídeo a aparecer agora no ecrã, onde podem e devem clicar para irem ver. Subscrevam para mais conteúdo sobre imobiliário, dinheiro e finanças pessoais sem bullshit. Desejo-vos tudo bom, um abraço e até à próxima semana.